sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. No Conversando sobre a Mediunidade de hoje, temos um convite muito importante. E para conversar com vocês, vamos chamar uma querida irmã, Fátima Ventura. Bom dia, Fátima, bem-vinda. Olá, Deusa. Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É uma grande alegria estar aqui com vocês para divulgar o nosso 30º Encontro Espírita sobre Jesus. 30º, é isso mesmo. Estamos completando 30 anos, bodas de pérola, com o estudo sobre Jesus. Então, é um ano de muita alegria para o nosso coração. É sempre, porque é sempre um ano de festa, né? Falar sobre Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, né? Ele é a luz das nossas almas. Para ele precisamos caminhar, mas completar 30 anos, com certeza, é uma grande alegria para todos nós. Ah, Fátima querida, para esse encontro tão querido do nosso coração, fala pra gente qual vai ser o tema. O tema desse ano, ele está baseado no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E para nós esse tema foi muito surpreendente, foi um tema assim, de autoconhecimento, foi um tema em que nós ficamos em alguns momentos até chocados, digamos assim, né? Conosco e também com o que é a humildade. Porque lá no Evangelho diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. E nós descobrimos que ela não é só esquecida, ela é desconhecida. Porque nós não sabemos bem o que é a humildade. Humildade é, por exemplo, ser aquela pessoa que sempre diz sim, que abaixa a cabeça. Será que humildade é andar vestido pobremente? Será que ser humilde é não ter grandes desejos nem aspirações? É aceitar tudo do jeito que é? Humildade é submissão? Se for, submissão a quem? Humildade é subserviência? O que é humildade? E nós fomos descobrindo que a humildade é muita coisa que nós não sabíamos. Então, por exemplo, quando Jesus disse, vós me chamais de mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus foi humilde. Nós vemos lá no Evangelho que em todas as circunstâncias Jesus deu exemplos de humildade, em todas as circunstâncias. Ele estava sempre exemplificando e sendo humilde. Emmanuel diz, desde o nascimento até a crucificação. Então, uma coisa que nós vamos fazer é pegar exemplos e ensinos de Jesus, desde lá do nascimento até a crucificação. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas vai dar tempo? Não, não vai. É por isso, né, Deusa, que a gente sempre convida as pessoas para virem estudar durante o ano, para levar a apostila, assistir os vídeos, baixar a apostila, assistir os vídeos que estão sugeridos, ler os livros que estão sugeridos, porque evidentemente não dá tempo, né? E o livro base, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali nós temos muitos exemplos e ensinos que também dão o que pensar. Porque se você for pensar no exemplo da criança, se você for pensar no exemplo dos convidados para o banquete, ou nós colocamos nos dias atuais para qualquer festa, para qualquer evento, né? Os detalhes do nosso comportamento, da nossa atitude, o que é querer os primeiros lugares, detalhes que vão da roupa, da maneira de falar, né? Ainda ontem nós assistimos uma entrevista de uma psiquiatra bastante conhecida,
E ela dizia que fez um curso no Japão e que fez amigos japoneses, e um desses amigos, um grande empresário, dizia assim: os brasileiros têm uma coisa interessante, porque parece que eles precisam se mostrar. Olha o que ela dizia. Quando nós vamos para uma reunião de negócios, eu coloco a tradução simultânea. Eu entendo tudo que ele está falando em inglês, o brasileiro. Mas eu não estou preocupada em mostrar que eu sei inglês, eu estou preocupada em fazer um bom negócio. O brasileiro não usa tradução simultânea, ele quer falar tudo em inglês, ele quer mostrar que sabe falar muito bem o inglês. E deixa, às vezes, de fazer um negócio melhor porque ele quer se mostrar. Olha só, gente, eu fiquei de boca aberta com essa observação. Mas a verdade é que, se nós formos olhar o nosso dia a dia, nós vamos encontrar muitos pontos de orgulho, de falta de humildade. Então vamos estudar um pouquinho o orgulho também, mas o nosso objetivo é a humildade, que é essa virtude esquecida e desconhecida, né? Então o orgulho tem 1000 disfarces. Como é que ele se apresenta? Nós temos alguns disfarces dele lá na nossa apostila e no nosso encontro, né? O melindre, a mágoa, mas eu ficar magoado, né? A vaidade é assim, um disfarce não muito bom, não é? Mas tem outros, como esse do melindre, que é um disfarce excelente. Ninguém diz que aquele que ficou chateado, ficou triste, que ficou magoado porque fulano fez uma coisa ou falou uma coisa, é um orgulhoso. Mas nós fomos descobrindo as características do orgulho. Então, um outro ponto importante é que quando nós passamos pelas bem-aventuranças, e nós não vamos ter condição, evidentemente, de parar para estudar as bem-aventuranças no encontro, nós só vamos pegar o comecinho, né? A primeira das virtudes do Sermão da Montanha é a humildade. É esse bem-aventurados os pobres de espírito. E aí dá para pensar, né? Jesus não fazia nada por acaso. Por que ele colocou a humildade como a primeira das bem-aventuranças? Existe uma sequência nessas virtudes? Quando Jesus colocou uma para ser a primeira, outra para ser a segunda, outra para ser a terceira, que intenção ele teve quando ele fez isso? Será que a terceira virtude depende da segunda, que depende da primeira, que é a humildade? Será que para trabalhar as virtudes eu tenho que desenvolver primeiro totalmente a humildade, depois numa sequência em que eu tenho que desenvolver 100% uma, depois 100% a outra, ou elas vão se desenvolvendo juntas? Mas se a quinta virtude não estiver sendo trabalhada junto com a quarta, com a terceira, com a segunda e com a primeira, ela não é uma virtude sólida, real. Nós temos que parar para pensar. Por que a humildade é a primeira de todas as bem-aventuranças? Então, o tema, que é bem-aventurados os pobres de espírito, ele traz para nós muitas reflexões, muitas questões do nosso dia a dia, não é? Como nós vivemos, e nós precisamos nos conhecer. Para nós que estudamos o ano inteiro, né, tivemos essa possibilidade abençoada, uma das questões principais foi que nas nossas muitas conversas, nós pudemos fazer quase que uma terapia, porque nós fomos nos conhecendo melhor a nós próprios, né? Então, o tema tem muitas nuances, né? Nós já avisamos que, infelizmente, não vai dar tempo de trabalhar todos, mas nós acreditamos que esse estudo é, assim, debatido dentro do grupo, porque nós valorizamos muito o presencial, né? Nós agora já podemos estar na Casa Espírita, vai ser muito enriquecedor para todos os que puderem participar. Realmente o tema é importante, atual, para todos nós, não é, Fátima? Como é que está organizado este encontro nestes temas? Bem, Deusa,
Sobre a organização do encontro, ele ficou assim. Nós temos primeiro uma sensibilização, que é um vídeo muito bonito, já é um exemplo de Jesus, já começamos com os exemplos de Jesus. Evidentemente, temos um aproveitamento dessa sensibilização. Depois vamos para o tema 1, pobres de espírito. O que é ser pobres de espírito? Por que essa é a primeira das bem-aventuranças? Tema 2, que vai trazer os exemplos e ensinos de Jesus. São muitos os exemplos e ensinos de Jesus, a vida dele é toda exemplo e ensino de humildade, mas evidentemente nós só vamos poder trabalhar alguns, não é isso? Mas o encontrista, depois de posse dessa primeira experiência de análise, vai poder também analisar muitos outros exemplos que estão na apostila, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo e que simplesmente estão no Novo Testamento, e nós podemos ir lá nos Evangelhos e procurar estudar e analisar, porque isso vai com certeza fazer muita diferença na nossa vida. O tema 3 é o orgulho e a humildade. Esse tema traz para nós uma análise inicial com um pequeno vídeo das calamidades que estão sobre nossas cabeças, do ponto de vista individual, da nossa vida particular e do coletivo, tanto do ponto de vista social, ecológico. O que esse orgulho está trazendo para todos nós, não é? Que solução para isso? Então, a busca da humildade. Mas o que é essa humildade? Vamos parar para fazer essa análise, para fazer esse debate, vamos buscar exemplos de humildade e vamos fazer um contraponto com o orgulho. Não é o nosso objetivo estudar o orgulho. O orgulho nós todos conhecemos muito bem, mas esse contraponto às vezes nos ajuda a entender o que é a humildade. Então, nós temos vários dos disfarces do orgulho e vamos poder estudar, conversar sobre alguns deles para nos ajudar no entendimento. Temos ainda uma dica, digamos assim, um truque, né, sobre como fazer um exercício que pode e deve ser diário de humildade, porque isso não é fácil, nós sabemos que estamos longe de sermos 100% humildes, mas em termos práticos, como melhorar isso? Então vamos ter ali uma dica, não é? Vamos ainda parar para pensar sobre a caridade e a humildade. É possível ser caridoso sem ser humilde? Essas coisas que nós fazemos e chamamos caridade, quando vêm vestidas de orgulho, elas são realmente caridade? E por último, a nossa conclusão começa com a parábola da pérola, os nossos 30 anos, e a parábola é essa busca do reino de Deus, não é? Que precisa da humildade, senão nós não vamos conseguir, e o uso da inteligência associada à humildade, para que nós possamos fazer esse caminho de construção do reino de Deus em nós, que por consequência vai se espraiar para fora de nós. Essa é a sequência dos temas do nosso estudo. Bem, agora queremos saber se vai haver evangelização. E para falar sobre evangelização da infância, vamos lá, minha querida Leni, vai haver evangelização para a infância? Olá, Deusa! Sim, nós da equipe de evangelização do Encontro Espírita sobre Jesus, do Centro Espírita Leon Denis, temos sim um convite especial para fazer. Convidamos a cada mamãe, a cada papai ou a cada responsável no dia 23 de setembro, no horário de 8h30 às 13 horas, a levar sua criança de 0 a 10 anos a participar conosco do 30º Encontro Espírita sobre Jesus. O tema será baseado no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós, da evangelização infantil, trataremos de um assunto especial desse capítulo, a humildade.
Convidaremos as crianças a pensar sobre a importância de ser humilde e da alegria de nos vermos como irmãos, compartilhando de uma felicidade mútua, além de conhecermos em que momentos nosso Mestre Jesus nos ensinou essa grande virtude que é a humildade. Viu, mamãe? Viu, papai? Viu, responsável? Quantas reflexões e quantos aprendizados suas crianças poderão ter? Não deixem que elas percam. Vou repetir. O dia 23 de setembro de 2023, no horário de 8h30 às 13 horas. Toda a equipe da evangelização estará aguardando a sua criança com muito carinho para todos nós compartilharmos juntos da alegria de conhecer melhor o nosso Mestre Jesus, principalmente nesse assunto maravilhoso que é a humildade. Já ia me esquecendo, ao final do encontro teremos uma surpresa muito agradável e eu tenho certeza que a sua criança ou que as suas crianças irão amar. Me despedindo de vocês por hora e esperando encontrá-los no dia 24/9 de 2023, no horário de 8h30 às 13 horas. Tchau! Fiquem com Deus, fiquem com o nosso Mestre Jesus e até lá! E para o jovem, haverá alguma coisa, Aline? Sim, esse ano teremos a evangelização do Encontro de Jesus para os jovens, que vai ser de 11 a 18 anos, todo mundo junto. O tema central é Bem-aventurados os pobres de espírito, que vai ser trabalhado nos temas sobre humildade e orgulho. Vão ter várias dinâmicas, atividades legais, começa com música também, assim, vai ser bem divertido, tem várias coisas bem diferentes, temos surpresas também. Então acho que vai ser bem interessante o encontro todo, com todas essas atividades e também os momentos reflexivos, né? Porque é o foco principal. Então, se você estiver livre no dia 24 de setembro desse ano, eu recomendaria ir para o centro, assistir e participar do nosso encontro, que vai estar bem legal. E é isso, vamos lá, gente. Agora, falando um pouquinho sobre a evangelização do jovem, Claudinha, seja bem-vinda. Que bom, né, Deusa? A nossa jovem poder fazer o convite para os jovens, né? Então, nosso encontro, nós vamos trabalhar, né, questões da humildade, né? Então, assim, logo de início a gente perceber, né, como é que foi o nascimento de Jesus, né? O nascimento dele já foi uma grande lição para todos nós, né, de humildade. Outro item que a gente também vai falar sobre o autoconhecimento, né? Identificar a necessidade do autoconhecimento para a prática da humildade e da caridade. Como que a gente se vê, né, no nosso dia a dia? Será que eu me conheço? Será que o que as pessoas percebem realmente é o que eu sou, né? O autoconhecimento é essa autoavaliação que devemos fazer. E nós vamos conversar, né, com os jovens sobre todos esses itens, essas questões, né, da humildade, do orgulho. Nós vamos ter jogos, vamos ter dinâmicas, né, músicas. Existe uma música muito bonita que a gente vai trabalhar, não posso falar que é surpresa, né, uma surpresa boa. Nós vamos ter um momento também de reflexão, né, de um corte de um filme também muito interessante para nós analisarmos junto aos nossos jovens. Então nós vamos trabalhar essas dinâmicas todas com eles, né? E presencial será melhor ainda, né? Porque presencial nós estaremos
olho a olho ali, conversando, né? Podendo trocar as experiências, poder ouvi-los, né? E eles também poder, de alguma forma, ouvir, estar mais em contato conosco, né? Teremos lanchinhos, teremos surpresas, né? E um item também importante que a gente vai falar, né? É analisar os exemplos de Jesus, né? Os exemplos dele, como é que ele era, como é que ele foi, como é que ele é exatamente nas nossas vidas, né? Assim, a gente vê Jesus junto com os seus discípulos, junto com a família, né? Nos aconselhando a cada momento, né? Trazendo para todos nós, né? Exemplo de humildade. Outro momento também que a gente vai ver é a caridade, né? O verdadeiro amor que ele tem por todos nós. Será que a gente tem esse amor junto aos nossos semelhantes, junto às nossas famílias, os nossos amigos, né? Então a gente vai trabalhar essa questão também, né? A verdadeira caridade, né? E a nossa própria felicidade, né? Porque assim, será que a gente consegue ser feliz longe dos exemplos de Jesus? Será que conseguimos, né? Porque Jesus é o grande consolador para todos nós, né? Ele é o grande exemplo para todos nós, de amor, de caridade, de felicidade, né? Nós esse mês estamos todos, né, assim, na campanha, né, do Setembro Amarelo, que é sobre a prevenção do suicídio, né? Então, a gente vê que ao suicídio, né, quer dizer, contra, né, a esse ato, a gente vê que, assim, estamos estudando Jesus, e Jesus é a nossa força, ele é a fé, ele é o grande exemplo de amor, né? Então, quando a gente estiver com uns pensamentos assim, jovens principalmente, né? Estiver com um pensamento meio desanimado, lembrar desses exemplos de bondade de Jesus, né? Lembrar da vida de Jesus, lembrar que ele sempre nos fala, né? Sobre a fé em Deus, a fé na vida, a vontade de viver, né? A vontade de seguirmos como espíritos imortais e que ninguém está só. Então, o encontro que a gente vai fazer, né, presencial, melhor ainda, né, esse movimento de estarmos juntos, de poder ouvir, de poder, né, abraçar, ficar juntos, trocar experiências, isso é muito bom, né? É muito bom. Então, estamos fazendo esse convite a todos os jovens, né? Estaremos lá, teremos jovens passando os conteúdos, né? Os estudos para os jovens. Isso é muito bom, né? Dividir saberes, compartilhar os nossos saberes, né? Muito bom mesmo. Então, assim, está feito o convite a todos os jovens, a todas as pessoas, as crianças, os bebês, os idosos, as pessoas, os adultos, a todos, né? Vamos fazer presencial o encontro. Isso é muito bom. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui conversando. Muito obrigada. Palavras finais, querida Fátima. Então, amigos, no dia 24 de setembro, agora, nós teremos o nosso 30º Encontro Espírita sobre Jesus no Centro Espírita Leon Denis. A nossa casa fica na Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, perto da estação de trem. E o nosso horário será de 8h30 às 13 horas. Pedimos o comparecimento presencial porque a troca, o diálogo, o convívio, o olho no olho é muito bom, não é? Então, todos que puderem presencialmente. Aos que não puderem, nós teremos também o YouTube, pelo canal do CELD ao vivo, nós teremos também o encontro, tá bom? Só para os adultos, para crianças e jovens, só presencial. Tá bom? Nós estamos esperando por todos. Então estamos todos convidados
para o 30º Encontro Espírita sobre Jesus. Bodas de Pérola. Até domingo, se Deus quiser. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.